Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Mais uma videoaula para a galerinha do primeiro ano, turma 1001. Tudo bem, queridos? Desejo que todos estejam bem, se cuidando, morrendo de saudade, né, do nosso bate-papo, de sala de aula, as nossas risadas, mas, né, temos que seguir o barco. Bom, ano letivo terminando. Quero já aproveitar essa videoaula para deixar um recadinho, que o ano letivo já tem data marcada aí para terminar, dia 15 de dezembro tem que estar com tudo fechado, tá? A apostila finalizada, então temos que correr um pouquinho contra o tempo. Quem está atrasado aí com exercício, tá? Então começa a colocar em ordem, porque dia 15 do 12 termina. Então, vamos falar, né? Quero falar com vocês do capítulo 18. Tem como tema globalização. É um tema, né? É um termo muito usado ultimamente, né? Nos últimos anos aí. Mas afinal, o que é realmente essa globalização, né? A gente ouve muita palavra globalização, globalizado, mundo globalizado. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa videoaula, beleza? Capítulo 18 da apostila. A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre diferentes regiões do planeta. A globalização, ela é um dos termos mais frequentemente empregado para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista no mundo, tá? E sua consolidação. Na prática, ela é vista como um conjunto de total ou parcial de integração entre as diferentes localidades do mundo, tá? Do planeta Terra, né? E a maior instrumentalização proporcionada pelo sistema de comunicação e de transporte. Mas afinal, o que é a globalização exatamente, né? O conceito de globalização, galera, começou a ser, né, a ser falado sobre esse termo a partir da década de 80, principalmente aqui no Brasil, mas não exatamente no mundo. Por quê? Vários estudiosos, né, da área aí da ciência, da geografia, ciências sociais, da história, eles têm aí conceitos diferentes com relação ao período exato de quando começou a ser usado esse termo, globalização, tá? Cada um deles, né, cada um desses estudiosos dentro dessas áreas que eu acabei de falar com vocês, dentro dos seus estudos, pesquisas, enfim, e finalizando suas análises, a maioria deles chegaram à conclusão que esse termo ele começou lá na época das grandes navegações, né? Período aí de integração entre os países. Então, assim, não tem definido exatamente quando começou a usar esse termo. Mas, puxando aqui para o Brasil, tá? Esse termo chegou, assim, né, a começar a ser cogitado a partir da década de 80. Mas lembrando que não tem exatamente um período para dizer, começou na década de 80, né? Mas aí vai variar sempre de acordo com cada estudioso da área. Com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão, né, entre as diferentes partes do globo terrestre. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é fato que ela, né, está em constante evolução e transformação. Isso a gente vê na nossa atualidade mesmo, a cada dia, né, como as coisas mudam, evoluem cada vez mais. Então isso tudo faz parte do processo que é conhecido aí como globalização, tá? Essa evolução, as transformações do modo como é feita a integração
por ela, né, gerada a cada vez maior ao longo do tempo. A globalização, né, esse termo aí, vem-se, né, sendo discutido ao longo do tempo e ser elaborado a partir da década de 80 no Brasil, como eu acabei de dizer para vocês. Lógico que vai variar sempre de acordo, né, com as pesquisas, de acordo com as áreas, né, com cada estudo feito em determinadas áreas. Então, muitos falam aí, né, a partir do século XVI, outros XVIII, e enfim, sucessivamente. De toda forma, como já disse, ela foi gradativamente, né, sendo aí, recebendo as suas evoluções, inicialmente substanciais, como as transformações tecnológicas, proporcionada aí pelas 3 revoluções. Lembrando que a gente falou aí das 3 revoluções em capítulos anteriores, mas o processo de globalização, ela está voltada, né, dentro da 3ª revolução, ou revolução técnico-científica e informacional. Por quê? Porque foi a descoberta aí da internet, né, a partir da 3ª revolução, a chegada do uso cada vez maior de tecnologia, né, que não para a cada dia, as tecnologias elas vão se evoluindo. Então, esse processo de globalização, ela está inserido a partir aí da 3ª revolução industrial, tá? A partir daí do século XX, que ainda se encontra, né, em fase de ocorrência, que é os dias atuais que a gente vive, que a gente, né, tem aí acesso. Infelizmente, como eu falei lá no capítulo anterior, no capítulo 17, nem toda a população do mundo tem acesso, consegue ter essa tecnologia que evolui cada vez mais, mas sabemos que existe, tá? Então, esse processo de globalização também está inserido nessa ocorrência dos dias, né? Ainda está em fase de ocorrência dos dias atuais, que evolui, cresce cada vez mais. Dentro desse processo de globalização, nós não podemos esquecer de falar dos pontos positivos e dos pontos negativos, tá? Aspectos positivos, meado aí, né? Meios mais competitivos pelos fluxos de capitais e desenvolvimento entre os países, né? Meios de desenvolvimento tecnológico, no aspecto social. A globalização permitiu o encontro entre as diferentes culturas e o desenvolvimento de setores como o turismo. Então, esses são alguns dos pontos positivos desse processo chamado globalização. Vamos falar um pouquinho também dos aspectos negativos, né? O que veio com a globalização? O que causou de negativo? Maior número de desemprego, né? Crises mundiais, especulações financeiras, problemas cambiais e uma série de outros problemas em relação à poluição, né? No meio ambiente, uma série de fatores também dentro desses aspectos negativos, ok? Lógico que aqui eu estou citando alguns, mas vocês podem aí, até mesmo pela própria apostila de vocês, e também pesquisar outros fatores, tanto positivos quanto negativos, tá? Para vocês estarem cada vez mais aí inseridos nesse processo de aprendizagem desse, né, conhecimento aí chamado globalização. Vantagens e desvantagens. Vantagens: maior troca de conhecimento, né? As pessoas estão cada vez mais interligadas, conectadas, virou, né, uma aldeia global, mais competitividade, melhorando a qualidade dos produtos, né? E diminuindo aí o custo desses produtos, e maior avaliação tecnológica, né? As avaliações tecnológicas, as inovações tecnológicas que vem crescendo cada vez mais. Então, essas são algumas das vantagens desse processo de globalização. E também as desvantagens, né? Assim como tem os pontos positivos e negativos, tem as vantagens
desse processo de globalização e tem as desvantagens. Dentro do quadro aí de desvantagens, podemos citar os países mais pobres são marginalizados, né, dentro desse processo da globalização. Nem todas as pessoas podem comprar, né, esses produtos e serviços tecnológicos, como, por exemplo, viajar para outros países, comprar, ter acesso, né, a esses produtos que têm uma inovação tecnológica cada vez maior. Nem todo mundo tem acesso a isso, porque situação financeira, né, não permite. A competitividade acaba contribuindo para maior distribuição, né, destruição com relação ao meio ambiente, como eu acabei de falar também. Então, esses são alguns pontos positivos, negativos, vantagem e desvantagem do processo de globalização. Tem-se muito mais. Quando a gente fala de globalização, né, lógico que aqui na videoaula eu estou fazendo aqui um pequeno resumo sobre o tema, sobre o capítulo. Mas o assunto globalização ele vai muito mais além, tá? Então, caso vocês, né, se interessem mais em saber muito mais sobre o tema, pode pesquisar. No livro de vocês tem alguns endereços, tá, que vocês podem acessar para estar sabendo sobre outras vantagens, desvantagens, pontos positivos, negativos desse processo. Tá bom, meus amores? Então é isso, tá? Não deixe de entrar em contato, não deixe de pedir as correções. Tem aluno da 1001, tá? Que tá com tudo em dia, tudo em ordem, porque entra em contato, pede as correções. Quero parabenizar esses alunos aí, tá? E é isso. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.